A profecia bíblica do fim do mundo tem fascinado gerações ao longo dos séculos. Mateus 24, 2.3, 14, Jesus fala sobre os sinais que precedem o fim dos tempos, incluindo guerras, fomes e tribulações. Escrito por João, o Apocalipse faz parte do Novo Testamento cristão. Apocalipse 21, 4, traz a descrição do novo céu e da nova terra, onde Deus enxuga toda lágrima e a morte não existirá mais. Escrito por João, o Apocalipse faz parte do Novo Testamento cristão. Apocalipse 21 e 22 descrevem a Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte, simbolizando a renovação total da criação. O texto destaca a batalha entre o bem e o mal culminando no julgamento final. Apocalipse descreve um período de grande tribulação, onde o mal parece prevalecer. O sofrimento e a opressão dos fiéis são temas recorrentes, mas há também a promessa de que Deus não abandonará seu povo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, em Apocalipse 6, representam os desafios da humanidade. O primeiro, em um cavalo branco, simboliza a conquista, o segundo, em um cavalo vermelho, é guerra, o terceiro, em um cavalo negro, representa a fome, e o quarto, em um cavalo pálido, é a morte. A Babilônia, símbolo da corrupção e opressão, é destruída em Apocalipse 18, antes do estabelecimento do reino de Deus. Sua queda representa o juízo divino sobre a iniquidade, preparando o caminho para a Nova Jerusalém e a restauração da criação, Apocalipse 21. Alguns interpretam guerras e desastres naturais, como os descritos em Mateus 24, 2.6 e 7, como sinais das profecias do fim dos tempos. Essas calamidades são vistas como parte das advertências bíblicas, indicando a proximidade do retorno de Cristo e o cumprimento das Escrituras. Há debate sobre se as visões do Apocalipse são literais ou metafóricas, gerando interpretações variadas entre teólogos e estudiosos. Alguns veem as imagens como representações simbólicas dos desafios da fé, enquanto outros as consideram profecias diretas. Apocalipse 1 hora e 3 minutos. O livro do Apocalipse é controverso, inspirando tanto temor quanto fascínio. Suas visões e profecias sobre o fim dos tempos geram debates entre crentes e estudiosos, refletindo a complexidade das mensagens que traz sobre juízo e esperança. Apocalipse 1 hora e 3 minutos. O fim dos tempos é um tema central em várias doutrinas cristãs, enfatizando a expectativa do retorno de Cristo e o cumprimento das profecias bíblicas. Esse conceito molda a fé e a prática dos cristãos, como abordado em Mateus 24 e Apocalipse 21. Além do Apocalipse, profecias sobre o fim dos tempos aparecem no Antigo Testamento, como em Isaías 2, 4 e Daniel 12, 1, 3. Essas passagens abordam a restauração e o juízo divino, mostrando a continuidade das revelações sobre a consumação dos tempos. Eventos como a reconstrução do Templo de Jerusalém são vistos como sinais proféticos, como em Ezequiel 40, 48, que descrevem a restauração do templo e seu papel na escatologia. A figura do Anticristo é retratada como um adversário poderoso na batalha final contra Cristo. Em Apocalipse 13, ele é descrito como uma besta que engana muitos, simbolizando a oposição ao reino de Deus e à verdade, antes do juízo final e da vitória divina. Para muitos, o estudo das profecias bíblicas é um chamado à preparação espiritual e à vigilância. Passagens como Mateus 25, 1, 13, que fala sobre as virgens prudentes, incentivam os crentes a estarem prontos para o retorno de Cristo e a viver em santidade. Em Mateus 24, 42 e 44. Essa expectativa os motiva a viver com fé e santidade, buscando ser testemunhas do Evangelho até o cumprimento das promessas de Deus. A profecia bíblica sobre o fim dos tempos é um dos temas mais fascinantes e debatidos dentro do cristianismo. Desde os tempos de Jesus, quando ele alertou os discípulos sobre os sinais que precederiam o fim, como vemos em Mateus 24, 3-14, muitos têm refletido sobre a proximidade desses eventos. Guerras, fomes, desastres naturais e tribulações são alguns dos sinais mencionados que, ao longo dos séculos, geraram um sentimento de urgência entre os crentes. O Apocalipse, escrito por João, descreve de forma vívida uma série de visões sobre o fim dos tempos, a luta entre o bem e o mal e a gloriosa esperança do novo céu e da nova terra. Apocalipse 21, 4. Ele nos fala sobre a batalha final entre Cristo e o Anticristo e a restauração completa do reino de Deus. As imagens de destruição e sofrimento, como as retratadas pelos 4 cavaleiros do Apocalipse, são símbolos poderosos dos desafios enfrentados pela humanidade.
Guerras, fome e morte parecem dominar, mas a promessa da vitória final de Cristo traz consolo e esperança. Nos dias atuais, muitos cristãos olham para os eventos globais, como conflitos e desastres naturais, e se perguntam se estamos testemunhando o cumprimento dessas profecias. A verdade é que, ao longo da história, várias gerações já fizeram a mesma pergunta. No entanto, Jesus nos alerta em Mateus 24, 36-44, que ninguém sabe o dia nem a hora de sua volta, e que a nossa missão é viver em constante vigilância e preparação espiritual. Essa expectativa da segunda vinda de Cristo não deve gerar apenas especulação, mas sim motivar cada cristão a viver uma vida de santidade, fé e evangelização. Devemos nos lembrar de Mateus 25, onde Jesus compara sua vinda com a chegada inesperada do noivo, e que somente as virgens prudentes, preparadas, entraram com ele para o banquete. Isso é um chamado claro para a vigilância. Além disso, a queda da Babilônia no Apocalipse simboliza a destruição da corrupção e do pecado. Ela representa o fim dos sistemas de opressão e injustiça que tanto ferem a humanidade. Para nós cristãos, isso significa que o reino de Deus não apenas virá em glória, mas também será um reino de justiça, paz e verdade. Nosso papel como crentes é nos mantermos firmes na fé, proclamando o Evangelho a todas as nações, como nos ensina Mateus 28, 19 e 20. O fim dos tempos não deve ser um motivo de medo, mas de esperança para aqueles que estão em Cristo. Sabemos que, ao final de todas as tribulações, Deus enxugará toda a lágrima e a morte não mais existirá. Essa é a nossa gloriosa promessa. Se você quer aprender mais sobre o fim dos tempos e as profecias bíblicas, inscreva-se no Sopro Sagrado, um canal dedicado ao estudo das Escrituras e ao fortalecimento da fé cristã.